Olá, aqui é o tio Chico do canal Tio Chico para Maiores. Eu sou formado em História, estou no último ano do curso de Psicologia e sou mestre em Filosofia, né? Acabei de vir da feira, a feira está bastante vazia, né? Com transeuntes, compradores e alguns feirantes também não apareceram, né? Demonstrando aí como está repercutindo essa crise de saúde, essa crise humanitária do coronavírus, né? E essa queda de braço do governo federal com os governos do estado, ela também ela é problemática, né? Ela deveria ser evitada. O ministro da Saúde está fazendo o trabalho dele, né? E aí parece que tem um outro governo feito pelo presidente, né? Que de alguma maneira fica falando besteiras por aí, não sei o quê. O que o Bolsonaro precisa fazer é deixar o ministro dele trabalhar e fazer cálculos, né? Ele precisa colocar a equipe econômica para fazer cálculos para saber quanto tempo que a economia suporta ficar parada, quanto tempo, quanto de dinheiro o Estado tem para poder gastar para manter a economia funcionando, né? E a partir desses cálculos preliminares, né, ele vai começar a fazer projeções, assim como o ministro da Saúde também precisa fazer projeções. Se a economia parar de funcionar, o SUS também para de funcionar, e aí a coisa piora mesmo. Mas se as pessoas não forem tratadas, né, se não houver tratamento de saúde, há um outro problema também, né? Não tem gente para trabalhar, nem gente para consumir, então alguma coisa aí como um meio termo precisa ser feito, calculado, pensado, né? E é isso que o governo precisa fazer, não precisa gerar mais instabilidade, mais sofrimento para as pessoas. Mas eu não vim aqui para falar desse governinho, né? É, eu vim aqui para falar sobre história, né? E se você acha que história tem a ver com gente morta, data e as coisas, você não entendeu o mínimo que precisa ser entendido para poder estudar história. História não tem a ver com isso. História tem a ver com vida. A história tem a ver com a nossa vida, com esse tempo presente. E é porque nós vivemos esse tempo presente que nós temos dúvidas sobre eles e fazemos perguntas. E a partir dessas perguntas que nós elaboramos, a gente procura explicar historicamente essas perguntas. Então, vamos começar a fazer algumas perguntas. Por exemplo, se esse coronavírus tivesse acontecido no século XVII, teria tido essa repercussão toda? Será que essas redes sociais elas de alguma maneira contribuem para o desenvolvimento desse alarde, dessa histeria, né? Há uma histeria ou não há uma histeria? É, a economia se sustenta, a economia vai sustentar essa crise, a economia vai quebrar, né? Não responda as perguntas, deixa a pergunta ser uma pergunta. Porque essa pressa toda em responder as coisas, deixe a pergunta desestabilizar um pouco as verdades, as certezas que você tem, né? Por que a maior parte da população negra está nas favelas brasileiras e constitui o grupo majoritário denominado de pobres, né? Ou a classe E e D, né? Por que a maior parte dos médicos são brancos, né? Por que a universidade ainda é frequentada basicamente por gente branca, né? Classe média e ricos, né? Por que esses brancos se sentem no direito, né? No curso de psicologia a gente vê muito isso, né? Eles se sentem no direito de ir lá e ajudar esses que são pobres, mas eles não estão dispostos a realmente abrir mão daquilo que os faz elite para uma política de distribuição de riqueza que seja mais equitativo, que é uma grande hipocrisia, né? É, por que, né, dessas questões, né? Essas são perguntas e diversas outras que a gente vai procurar explicar a partir da história, né? A história, como todos os outros saberes ditos científicos ou supostamente científicos, né, vão querer explicar a realidade e tentar dar um ponto final nessa explicação.
É como se a gente pudesse dar conta de toda a complexidade do todo. E, na verdade, a gente não dá conta dessa complexidade. Sempre existe algo que escapa, um vazio, um nada que se sustenta e que a gente não consegue explicar. Esse vazio nos gera angústia. E aí a gente o tempo todo tenta criar ferramentas cognitivo-intelectuais para poder nos afastar, fugir desse vazio, né? A ciência faz isso, e a história também. Então, alguns historiadores, né, pegando ali dos positivistas, por exemplo, os positivistas vão afirmar que a fonte histórica, por si mesma, ela explica a realidade. E a fonte não é algo que em si só explica a realidade, depende da pergunta que você faz e da forma teórica que você interpreta essa fonte, né? Os marxistas vão dizer que a história tem a função da transformação social, né? Então a história tem uma função eminentemente política. A escola dos anais vão trazer outras problemáticas, né, como a longa duração, como os conceitos marxistas não se aplicam à história da antiguidade, da medievalidade, né, que tem processos muito mais longos, né, e a gente tem um conjunto de fonte histórica também muito reduzido, né, que dificulta essa interpretação, né. E as transformações históricas no mundo antigo e medieval não foram assim tão abruptas, né, como na Revolução Francesa. E também a Revolução Francesa, será que a Revolução Francesa constituiu de fato essa grande transformação? Porque no final do processo, o rei Luís XVIII foi recolocado no trono, né? E aí Luís XVIII começou a governar, não de forma absolutista como os anteriores, mas ele negociava com a burguesia. Então, houve uma transformação revolucionária abrupta, houve uma pequena transformação e um rearranjo de forças políticas, e desse rearranjo de forças políticas se pôde constituir uma monarquia com princípios humanos, ou iluministas, né? A história não explica também a totalidade, a realidade, né? A história, ela é falada a partir de pontos de vista. A história é interpretação. Então nós não temos certeza do que aconteceu no passado, assim como nós não temos certeza do que acontece nesse momento. Nós temos muitas dúvidas. E aí a gente, apoiado aí em teorias e metodologias, a gente vai desenvolvendo interpretações sobre os determinados fatos históricos, mas eles de forma alguma dizem a verdade. O que são essas interpretações? Não são interpretações do senso comum. O que o senso comum faz? Ele assiste meia dúzia de jornal, ou nem isso, né? E elabora uma explicação qualquer na cabeça dele e tá bom, tá tudo certo. Não, o historiador, o cientista, ele não faz isso. O cientista, ele primeiro elabora uma série de perguntas, depois ele vai buscar explicar essas perguntas a partir de um referencial teórico, que são livros, autores reconhecidos pela comunidade acadêmica, e ele vai utilizar esses autores para sustentar a argumentação dele, que, de novo, não é a verdade. É uma interpretação dele sustentada a partir de uma tradição de autores que defendem o mesmo ponto de vista. E existirão outros autores que dirão outras coisas. E esse diálogo, ele é permanente, esse diálogo ele é profícuo, ele é rico, ele é democrático, né? E o ruim é quando alguém tenta dizer que o outro está errado de uma vez por todas, porque eu estou certo de uma vez por todas. Não, ninguém está certo e ninguém está errado. Nós estamos o tempo todo dialogando, conversando, e esses são princípios democráticos e republicanos importantes para a Constituição do Estado pós-Revolução Francesa, né? É assim que a gente se estrutura, a gente discorda, e porque discordamos que a gente produz conhecimento, né? E é assim que tem que ser. Não é porque a gente discorda que a gente tem que brigar, tem que ficar de mal, tem que criar rancor, não é nada disso. Isso é coisa do ressentimento judaico-cristão, né? A gente pode discordar, debater, apontar posicionamentos diferentes, ideias diferentes, autores diferentes, né? Para poder enriquecer ainda mais o debate sobre aquilo. Não é uma verdade constituída, né? Pois então, se a história fala de vida, se a história fala desse tempo histórico que nós estamos vivendo, porque a gente elabora perguntas sobre ele, então a história não tem um rigor racional, científico, puro. A história também tem sentimento, tem paixão,
A história também tem posicionamentos políticos, a história não é neutra, e, e o autor, ele defende o que ele bem quiser, né? E os outros fazem o quê? Debatem, né? Basicamente isso são alguns conceitos, são algumas ideias da teoria da história, de como que a história se constitui, né? Do debate da teoria da história, que também não é algo que é a verdade absoluta, não existe verdade absoluta. Normalmente eu falo isso na primeira aula, né? E isso já serve para vocês aí, para vocês começarem a pensar sobre o assunto, né? Já que vocês vão ter que ficar dentro de casa, acredito que um bom tempo. Muito obrigado. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal e aperte o sininho. Até a próxima.